Fala galera, Saulo da Bahia, então vamos dando continuidade aqui ao nosso curso de Direito Constitucional. Mais precisamente estamos falando dos princípios fundamentais, né? Já fizemos uma introdução, já falamos dos fundamentos da República que estão no artigo 1º. Nós vamos agora caminhar para um segundo ponto, que é a tripartição ou a separação dos poderes, né? E essa parte aqui é muito importante porque ela pode ser cobrada tanto aqui, dentro dos princípios fundamentais, óbvio, mas ela também pode ser cobrada lá dentro dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Obviamente que aqui eu não preciso esmiuçar tudo inerente a um poder. Eu quero que você tenha aqui uma base, mas essa base já vai fazer você acertar muitas questões lá dos poderes, beleza? Só que vejam bem, quando nós começamos a falar da separação dos poderes, obrigatoriamente eu preciso falar um pouco da evolução. Vocês vão perceber que provas mais reflexivas vão perguntar com muita frequência o que são freios e contrapesos, quem criou essa teoria. Então eu quero fazer uma análise aqui objetiva, mas muito importante com vocês. Vejam bem, nós vamos começar falando então aqui um pouco, né? Nós vamos falar aqui agora da tripartição ou separação dos poderes. Que nós vamos encontrar no artigo 2º da nossa Constituição. E aqui eu quero começar falando com vocês, como eu mencionei, um pouco da evolução, então, dessa teoria. Então, nós vamos falar um pouco aqui da evolução da teoria. E aí, vejam bem, pessoal, um detalhe aqui importante. Vejam bem, eu quero que você entenda que eu vou falar da evolução na medida do que nos interessa. Nós tivemos muitos teóricos falando sobre tripartição dos poderes, essa coisa toda, mas, obviamente, nem todos aqui nos interessam. Nós estamos aqui buscando, obviamente, um conteúdo bem pormenorizado para não ter erro em prova, mas, ao mesmo tempo, nós estamos buscando algo pragmático. E o que acontece? Tudo começa lá na Grécia Antiga com Aristóteles. Aristóteles, lá em 200 e alguma coisa antes de Cristo, observando a vida do Estado, ele percebeu que o Estado desempenhava 3 funções. Ele percebeu que o Estado legislava, que o Estado tinha a função de administrar e que o Estado tinha a função de julgar. Mas quando Aristóteles observa essas 3 situações, nós vivíamos um período absolutista. Então, as 3 funções estavam nas mãos da mesma pessoa. Nós tínhamos alguém para legislar, julgar e administrar. Tínhamos uma centralização de funções. Mas, querendo ou não, Aristóteles foi o precursor dessa teoria, indubitavelmente. Então, vamos começar aqui colocando tudo isso para não ter problema. Então, para chegar onde nós queremos aqui, a situação, então, começa com Aristóteles, lá na Grécia Antiga, com sua obra Política. Só que o grande detalhe aqui é que nós temos aqui, na teoria dele, ele enxerga as 3 funções, mas aqui nós temos uma centralização dessas funções, ok? E aí o que acontece? Vem Cristo, né? 1.600 anos depois, aproximadamente depois de Cristo, vem um inglês chamado John Locke, e na sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele volta a falar um pouco dessa situação. Não que essa teoria ficou parada por tanto tempo, mas é aqui que vai nos interessar. Geralmente os livros de constitucional citam John Locke, porque eu costumo falar que ele desperta uma teoria que por muito tempo estava adormecida. Mas por que ele não ficou conhecido como o verdadeiro sistematizador? Pelo seguinte motivo. Ele aqui já vai visualizar as 3 funções segregadas, separadas, né? Só que ele fala do executivo, do legislativo e de um tal de poder federado. Só que o grande detalhe é que ele não explica se o poder federado é o judiciário ou se seria um poder moderador, um poder que estava acima dos demais. Mas nós vamos colocá-lo aqui na nossa evolução porque ele acaba aí despertando essa teoria que por muito tempo ficou parada. Então, nós vamos aqui na nossa evolução colocar John Locke, na sua obra Segundo Tratado
sobre governo civil. E aqui ele fala de executivo, legislativo e de poder federado. Cuidado com isso aqui, porque direto em prova ele vai falar de que John Locke falou de executivo, legislativo e judiciário. Não, ele falou do poder federado. Só que aí o que acontece? Fazendo isso, ele abre oportunidade para que outros grandes pensadores venham estruturar suas teorias. É aí que, em 1748, na sua obra O Espírito das Leis, Montesquieu, então, estrutura a sua teoria. E é aqui que nós vamos ter o grande divisor de águas. É aqui que nós vamos conhecer a base, inclusive, da teoria que nós adotamos hoje. Montesquieu, ele falava o seguinte, que um poder é limitado pelo outro poder. Segundo ele, não tem lógica você colocar as três funções primordiais do Estado nas mãos de uma só pessoa. Segundo ele, se o mesmo que legisla é o mesmo que julga e o mesmo que administra, nós vamos estar diante de um governante onipotente. E se esse cara pode tudo, a última coisa que ele vai pensar é em nossa sociedade. Primeiro, ele atende os seus caprichos, e em um segundo plano, e olhe lá, é que ele vai pensar em nós, o povo. Então, a bem do povo, essas funções precisam ser divididas. E aí nós conhecemos, então, a divisão tradicional: executivo, legislativo e judiciário. A teoria de Montesquieu é uma teoria avassaladora, é uma teoria muito além do seu tempo. É tanto que quando o Canotilho, considerado por muitos o maior constitucionalista do mundo, ele fala de Constituição perfeita, ele fala que para se ter uma Constituição perfeita tem que adotar a teoria de Montesquieu. Daí você tira a importância dessa teoria, né? Só que, embora seja uma teoria muito boa, inclusive a base da nossa, ela não foi uma teoria, vamos dizer, totalmente perfeita. Por isso que nós não adotamos no Brasil, na integralidade, essa teoria. Por quê? Ele falava da independência entre os poderes, só que, primeiro, ele não explicava até onde ia essa independência. Uma independência não explicada pode gerar um problema, que é a autossuficiência. Olha, eu sou independente, eu faço o que eu quero, você me esquece. Isso aqui pode gerar confusão. Segundo, ele não falava de funções atípicas. Deixar exclusividade de funções também não é algo interessante. Então, aqui no Brasil especificamente, eu precisava pegar essa teoria de Montesquieu e adaptá-la para que ela pudesse ser aplicada. Mas aí vejam bem, então na evolução aqui, nós vamos colocar agora Montesquieu, e na sua obra O Espírito das Leis, ali em 1748, faz a divisão tradicional que nós conhecemos hoje: executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Só que, como eu falei, eu não poderia aplicar na integralidade a teoria de Montesquieu. Então, olha o que nós fizemos. Nós fomos lá no direito norte-americano e buscamos a teoria de um cara não muito famoso, chamado Bolingbroke. Ele cria uma teoria chamada de teoria dos checks and balances. Ou não é a tradução ao pé da letra, mas nós conhecemos como a teoria dos freios e dos contrapesos. Essa teoria quer mostrar o seguinte: tem que ter independência entre os poderes, sim. Só que, ao passo que tem independência, tem que existir uma fiscalização recíproca entre eles. Quando esse aqui fizer, esses dois vão fiscalizar. Quando for esse aqui fazendo, esses dois fiscalizam. Porque quando você tem uma fiscalização recíproca entre eles, você consegue gerar uma harmonia entre os poderes. Então, o que nós fizemos? Pegamos a base da teoria de Montesquieu, juntamos com a teoria dos freios e contrapesos, e aí montamos o artigo 2º da nossa Constituição, que fala assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, para fechar nossa evolução aqui, nós temos aqui, então, a teoria de Bolingbroke, que é conhecido ali, né, a teoria dos checks and balances, ou por nós a teoria dos freios e contrapesos.
Então, pessoal, essa aqui é a evolução que vai nos interessar. Obviamente, se você pega um livro aí mais cheio de detalhes, ele vai falar de várias outras pessoas. Mas aqui é um estudo para concurso. Então, essa linha aqui que você tem que observar para a prova. Né? Desde o momento ali em que o seu precursor, Aristóteles, cria as primeiras situações até chegarmos ao que nós temos hoje. Agora, cuidado. Eu já vi o examinador afirmando em prova que no Brasil nós adotamos na integralidade a teoria de Montesquieu. Na integralidade, não. A base é dele, mas a nossa junção dele com a teoria dos três contrapesos. Então, vem aqui numa primeira observaçãozinha, por favor. Coloquem assim, ó. Primeira observação. No Brasil, a base da nossa teoria veio de Montesquieu, com a adaptação feita pela teoria dos freios e contrapesos. Com a adaptação feita pela teoria dos freios e contrapesos. Segundo detalhe importante, cuidado. Nem todas as constituições brasileiras adotaram a teoria de Montesquieu. A nossa primeira Constituição, 1824, nós não tínhamos 3 poderes. Nós tínhamos 4 poderes. Existia executivo, legislativo e judiciário, e existia o poder moderador, que à época era exercido pelo imperador para controlar os outros órgãos do Estado. Então, se ele afirmar que todas as constituições brasileiras adotaram a teoria de Montesquieu, está errado. Então, segunda observaçãozinha aqui, por favor. Coloquem assim. Segunda observação. Nem toda Constituição brasileira adotou a teoria de Montesquieu. Pois, na nossa primeira Constituição, entre parênteses, 1824, além dos 3 poderes tradicionais, existia também o poder moderador. Além dos 3 poderes tradicionais, existia também o poder moderador, exercido pelo imperador, para controlar os demais órgãos do Estado. Agora, vem cá. Vimos aqui a evolução, vimos alguns detalhezinhos aqui importantes, né? Agora, tem um outro ponto aqui que cai muito em prova. Ele perguntando o seguinte, pessoal, o que são freios e contrapesos? Isso aqui não cai, isso aqui despenca. Então, vamos lá, vamos continuando aqui nas nossas observações. Quer ver? Próxima observaçãozinha. Coloquem assim. Freios e contrapesos. 2 pontos. Freios e contrapesos. É a fiscalização recíproca entre os órgãos do Estado, através de mecanismos fixados pela própria Constituição. Exemplo. Nomeação de ministro do STF. Vamos lá, olha isso aqui. Freios e contrapesos é sempre que existe uma fiscalização entre os órgãos, ok? Lembrando que, segundo o Supremo, somente a Constituição Federal pode fixar mecanismos de freios e contrapesos. Se uma Constituição estadual vem e cria um mecanismo não previsto na Constituição Federal, vai ser inconstitucional.
Então, sempre que tiver essa fiscalização entre eles, nós estamos diante disso aqui. Por exemplo, nomeação de um ministro do Supremo. Quer ver? O cara vai exercer a função no órgão de cúpula, no órgão-chefe do judiciário, ok? Só que como que é feito isso? O presidente, atendido os requisitos da Constituição, ele faz a indicação. Então, presidente executivo. Quando o presidente indica, eu mando esse nome para o Senado, porque o Senado tem que sabatinar. O Senado já faz parte do Legislativo. Passado pela sabatina, pela aprovação, pelo crivo dos senadores, eu mando para o presidente de novo, executivo, ele nomeia para que em uma sessão solene do Supremo, esse ministro, então esse indivíduo tome posse e torne-se ali ministro. Então, tá vendo? Existe uma fiscalização, uma participação entre os órgãos para o cara assumir aquela função. Outro exemplo clássico, criação de lei. Quem cria lei? Legislativo. Vamos dar um exemplo comum. Vai lá, Legislativo, Congresso cria a lei. Quando o Congresso cria a lei, eu mando para o presidente executivo, Congresso Legislativo, mando para o presidente executivo, porque existe uma deliberação executiva. Cabe ao presidente, concordando, sancionar, discordando, vetar. Vamos imaginar que o presidente aceita, sanciona. Ele vai promulgar, publicar, a lei entra em vigor. Só que se lá no futuro eu descubro que essa lei tem problema e fere a Constituição, por exemplo, ela tem que ser julgada inconstitucional. E isso, por sua vez, já é papel de quem? Do Poder Judiciário. Então, freios e contrapesos é justamente essa fiscalização entre eles. Mais uma observação, bora. Por falta de observação aqui, vocês sabem que esse é o meu lema. Vamos! A separação dos poderes é uma cláusula pétrea. A separação dos poderes é uma cláusula pétrea prevista na Constituição. É uma cláusula pétrea prevista na Constituição. Pessoal, nós já sabemos que tudo aquilo que é erigido, elevado à condição de cláusula pétrea, nós temos que tomar cuidado. Porque cláusula pétrea é um núcleo que não pode ser abolido. Eu posso alterar, posso modificar uma cláusula pétrea, mas não posso abolir. Então, enquanto vigorar a Constituição de 88, obrigatoriamente eu tenho que respeitar a separação dos poderes. Último detalhezinho aqui de observações para eu entrar num outro ponto, ainda da separação dos poderes. É o seguinte. O nome da teoria é separação dos poderes ou tripartição dos poderes, não é isso? Só que deixa eu te explicar. O filho é meu. Quando o filho é meu, eu dou o nome que eu quiser, não é? Pode não ser o mais belo, mas eu que fiz o menino. É o caso aqui. Tanto teoria da separação dos poderes como tripartição dos poderes está errado. Sabe por quê? Ninguém triparte um poder. Você não pode pegar um poder e quebrá-lo em três. O poder sempre foi e sempre será uno, indivisível e indecomponível. O que você quebra são funções e não poderes. Então, o nome certo seria separação das funções ou tripartição das funções, não dos poderes. Agora, o filho é meu, eu dou o nome que eu quiser. Então, onde eu quero chegar a título de prova? Ele chega e fala, gente, de acordo com a teoria da tripartição dos poderes, da separação dos poderes, ok, tem essa teoria ou não tem? Agora, diferente é, uma vez eu vi numa prova ele colocando assim, atualmente no Brasil o poder é tripartido. Olha o tanto que o examinador é um cara safadinho, babies. Atualmente no Brasil o poder é tripartido. Ele quis que você pensasse em 1824. Nós tínhamos 4. Ele falou, atualmente o poder é tripartido? Não, o poder não é tripartido, o poder é apenas um. Você triparte as funções. Então, mais uma vez, eu reitero, falar da teoria da separação, da tripartição, ok. Agora, falar na jugular que o poder é tripartido, você não pode aceitar. Por isso, mais uma observação para não ter erro. Coloquem assim, ó. O poder é uno e indivisível. O poder é uno e indivisível, sendo tripartida as funções. O poder é uno e indivisível, sendo tripartida as funções. Ok? Ficou claro isso? Só que agora vamos aqui para uma segunda parte. Nós já vimos toda a evolução da teoria, com todas as observações importantes. Só que agora nós vamos para o segundo ponto, que é o seguinte. Eu quero que você entenda que todos os órgãos, hoje todos, eles têm tanto funções típicas quanto funções atípicas. Aquelas funções típicas, pessoal, são aquelas funções predominantes, aquelas que eu exerço com uma frequência maior.
As funções atípicas, por sua vez, são aquelas que, embora eu não exerça com tanta frequência, eu não estou proibido de exercê-las. São aquelas que, vamos dizer, eu faço de vez em quando. Então, eu quero esquematizar isso aqui. Obviamente, eu só vou esmiuçar funções quando eu falar dos poderes. Mas é necessária essa base aqui, quer ver? Então, vem cá. Então, eu quero que você visualize o seguinte. Nós temos aqui os poderes, na verdade, os órgãos, né? E eu não posso esquecer, então, que esses órgãos, eles detêm funções típicas, funções predominantes, a regra, e também funções atípicas. Aqui eu vou colocar o legislativo, aqui o executivo, e por fim aqui embaixo eu coloco o judiciário. Muito bem. Pessoal, vamos começar falando das funções típicas, né? Que são aquelas funções mais comuns que nós estamos vendo ali com a frequência maior. Para alguns, o legislativo ele foi beneficiado, para outros ele pode ter sido um prejudicado, porque ele tem duas funções típicas de igual importância, quer ver? Vamos colocar aí, eu vou explicar. Ele vai legislar, aí quero que você coloque aí, artigo 59 ao 69 e fiscalizar. Vou colocar dois exemplos. Artigo 58, parágrafo 3º. Coloque aí o artigo 70 para você visualizar isso aqui que eu quero mencionar. Então, ele vai legislar, artigo 59 ao 69, e fiscalizar. Artigo 58, parágrafo 3º e artigo 70 da Constituição. Quer ver? Observem aqui agora, por favor. Eu costumo falar que nós estamos muito acostumados ao ver o legislativo legislando, exercendo a sua função legiferante. Cria lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, né? Só que ele tem outra função típica, que às vezes não chama tanta atenção, mas que é importante demais para a prova, que é a função de fiscalizar. Vou, nesse primeiro momento, dar dois exemplos. Quer ver? Artigo 58, parágrafo 3º, quando ele fala de CPI, né? Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, quando nós criamos uma CPI na Câmara, no Senado, ou uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso, ele está exercendo função típica, porque ele está fiscalizando. Direto em prova, eles falam que quando cria uma CPI, está exercendo função atípica. Não, função típica. E tem uma outra que também chama muita atenção. Abra sua Constituição aí, por favor, no artigo 70. Quando você pega o artigo 70, olha o que esse texto fala, e essa aqui é interessante demais. Ele fala assim: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e da administração direta e indireta com relação à legalidade, legitimidade, economicidade dos atos, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, compete ao Congresso Nacional, na forma do seu controle externo e mediante o controle interno integrado de cada um dos poderes. Certo? Vem cá. Quem foi que criou a Constituição? O Congresso. Você acha que o Congresso ia apartar das mãos dele a função de fiscalizar dinheiro público? Claro que não. Então, ele cria a função e coloca nas mãos dele. Só que ele pensa assim, cara, essa função é muito técnica e nós somos um órgão político. Como que nós vamos fazer? Já sei. Eu vou criar um órgão para fazer tudo, mas a função é minha. É aí que vem o Tribunal de Contas. Na prática mesmo, na União, quem é que você vê fiscalizando? O TCU. Mas a partir de hoje você sabe que essa função não é do TCU, ela é do Congresso. O TCU só está ali para auxiliar o Congresso. É tanto que a Constituição fala que trimestral e anualmente o TCU é obrigado a prestar contas do que faz ao Congresso. Mesma história repete-se nos estados, DF e municípios. Aqui no DF, a fiscalização é feita pela Câmara Legislativa.
mas conta com o auxílio do Tribunal de Contas do DF. Então, desta forma, nós vimos que o Legislativo tem duas funções típicas, de igual importância: legislar e fiscalizar. Executivo. A função típica do Executivo é a função de gestor, né? A função de administrar. Basicamente, administrar, pessoal, é cuidar de pessoal, bens e serviços. Quando cuidamos de pessoal, bens e serviços, estamos exercendo função executiva, função de administrar. E o judiciário, por sua vez, nós sabemos muito bem que ele tem como função típica julgar, né, e resolver, dirimir os conflitos inerentes às relações sociais. Agora, sendo sincero, função típica é tranquilo, porque desde a época da escola nós estamos vendo isso. Só que vejam bem, ao passo que minha função típica é uma, eu exerço funções atípicas, que são as funções típicas dos outros. Então, se de forma típica o legislativo legisla e fiscaliza, de forma atípica ele faz o quê? Ele vai administrar e ele vai julgar. Vamos dar um exemplo do legislativo administrando. Realização de concurso público. Vamos dar um exemplo aqui dele julgando. Aí coloque assim, por favor. É o exemplo mais importante que nós temos. Artigo 52, incisos 1º e 2º da nossa Constituição. Vamos explicar aqui agora. Vamos lá. Legislativo administrando. Eu falei realização de concurso. Quando você realiza um concurso, na forma do artigo 37, inciso 2º, qual o seu objetivo? Buscar o pessoal com melhor qualificação para exercer a função naquele órgão. Então, se você está cuidando de pessoal, você está exercendo função administrativa. Isso, no âmbito do legislativo, é algo atípico. Agora, exemplo do legislativo julgando. Esse aqui não cai em prova, despenca. Artigo 52, incisos 1º e 2º, que é quando o Senado, o artigo 52 fala, compete privativamente ao Senado. Os incisos 1º e 2º, ele fala que compete ao Senado julgar algumas autoridades por crime de responsabilidade. Presidente, vice-presidente, ministros do STF, conselheiros do CNJ, CNMP e por aí vai. Então, por exemplo, quando Dilma sofre o impeachment, quando ela é condenada por crime de responsabilidade, quem julgou Dilma não foi o judiciário. Quem julgou Dilma foi o Senado. Mas espera aí, o Senado exercendo função judicante não é algo típico, é algo atípico. Vamos agora para o Executivo. Se de forma típica o Executivo administra, de forma atípica ele julga. Só que o Executivo, pessoal, ele só julga o contencioso administrativo, ou seja, questões internas. Exemplo clássico aqui do contencioso administrativo é o PAD, o processo administrativo disciplinar. Quando algum servidor é demitido ali, né, no Executivo, por meio de um PAD, ele está julgando, exercendo função atípica. E aqui, de forma atípica, ele também vai legislar. Temos dois exemplos interessantes. Artigo 62 e 68 da Constituição. Artigo 62 é quando, em caso de relevância e urgência, o presidente edita medida provisória com força de lei, e o artigo 68 fala da lei delegada, que é uma lei criada pelo presidente com autorização do Congresso. Então, nesses dois casos, nós temos o Executivo criando leis, inovando a ordem jurídica. Isso acaba sendo algo atípico. E, por fim, mas não menos importante, o Judiciário, de forma típica, ele julga, de forma atípica, ele administra, quando, por exemplo, ele realiza uma licitação. Pessoal, quando nós realizamos uma licitação, então, na forma do artigo 37, inciso 21, nós estamos tentando comprar pelo menor preço, vender pelo melhor preço, alugar pelo preço mais conveniente. Então, no contexto geral, nós estamos cuidando do quê? Do patrimônio, né? Dos bens, exercendo função administrativa. E de forma atípica, o judiciário aqui também ele vai legislar. Exemplo clássico aqui, regimento interno.
Então, quando um tribunal, por exemplo, cria o seu regimento interno, criando ali a lei interna do seu tribunal, ele está legislando, ou seja, exercendo uma função atípica. Dessa forma, nós conversamos um pouco aqui sobre a tripartição dos poderes. Eu não preciso perder muito tempo aqui agora explicando minuciosamente executivo, legislativo e judiciário, porque você ainda vai ver ali os poderes, né? Agora, isso aqui já é o suficiente para essa matéria. Então, nós vimos tanto a evolução da teoria, como também as funções típicas e atípicas de cada um deles. Dessa forma, falamos sobre o artigo 2º, sobre a separação dos poderes. Voltamos depois com os objetivos da República. Um grande abraço e bons estudos. Valeu!